Olá pessoal, anda aí circulando uma petição na internet criada pela Abra Wicca em repúdio à Lei 13.246 de 12 de janeiro de 2016. Então essa lei, ela diz o seguinte, que o dia 31 de outubro ele passa a ser o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E dá outras providências, que a Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído dia 31 de outubro de cada ano como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Artigo 2º. Que no dia 31 de outubro dar-se-á ampla divulgação à proclamação do Evangelho sem qualquer discriminação de credo dentre as igrejas cristãs. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016. Dilma Rousseff. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que o Brasil é oficialmente um Estado laico. Todo mundo já sabe disso, mas pouca gente às vezes tem noção do que isso seja realmente. Porque a Constituição brasileira e outras legislações, elas prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito a todas as manifestações religiosas. Então, no artigo 5º da Constituição brasileira, está dizendo lá, artigo 6º, desculpe, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, Estado laico significa um país ou uma nação com uma posição neutra no campo religioso. Isso também é conhecido como Estado secular. O Estado laico ele tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. O Estado laico ele defende a liberdade religiosa a todos os seus cidadãos e não permite a interferência de correntes religiosas em matérias sociopolíticas ou culturais. Um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo, uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. O laicismo ele foi responsável pela separação entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. A laicidade do Estado ela pressupõe a não intervenção da Igreja no Estado. E um aspecto que contraria essa postura é, por exemplo, o que a gente vê hoje, o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. Nos países que não são laicos, são países teocráticos, a religião ainda exerce um controle político na definição das ações governativas. Por exemplo, a gente tem o Vaticano, que todo mundo sabe, a Igreja Católica, no Irã, que é a República Islâmica, e Israel, que é o Estado Judeu. Existe também um conceito que é Estado confessional, e que o Estado reconhece uma religião como sendo a religião oficial da nação. Então a gente não pode confundir Estado teocrático e nem Estado confessional. E o Brasil não é nenhuma nem outra, ele é um Estado laico. Tá? Então, neste momento, eu penso que para garantir os nossos direitos como místicos, como pagãos, como umbandistas, candoblecistas, rosacruzes, wiccanos, enfim, todos nós precisamos lutar para termos a nossa representatividade no Congresso. A gente vê aí, dia após dia, os nossos direitos sendo expurgados por religiosos fundamentalistas. Esse é o grande perigo de qualquer religião, quando seus membros eles se deixam guiar pelos seus preceitos religiosos que eventualmente deveriam pregar a igualdade e o amor ao próximo. Então, eu acho que vocês devem se lembrar aí do caso da menina Kailane Campos, que era candomblessista e foi apedrejada por fundamentalistas religiosos oriundos de igrejas evangélicas na saída de um culto. Então, eu quero deixar claro que minha luta não é contra qualquer religião, e sim contra a intolerância religiosa. Não é contra o evangelho, e sim contra a imposição de preceitos que fogem à ética e os princípios de igualdade e liberdade.
Quando esses direitos são cerceados, quando o Estado cria mecanismos que exaltam um culto em detrimento de outros, o perigo do fundamentalismo começa a ganhar força. Essa lei é uma imposição clara da bancada evangélica no Congresso. E a minha luta é pela igualdade social, é pelo direito inalienável de acreditarmos no que quisermos, é pela criação de uma bancada mística, esotérica, espiritualista ou pagã no Congresso, que possa, com uma visão mais holística, criar leis para um Brasil melhor e lutar contra o retrocesso social, político ou religioso que esta bancada evangélica quer nos reconduzir. Também, o que há de se esperar mais desse governo, cujo jogo de interesses fala mais forte do que qualquer senso ético ou bom senso? O dia 31 de outubro não é para nós o dia do Evangelho. O dia 31 de outubro, no hemisfério norte, é Halloween. Mas para todos nós, o dia 31 de outubro é o dia dos bruxos e das bruxas, que são defensores e amantes da natureza, mas que infelizmente pesam um sentido pejorativo no termo, porque não há um entendimento mais antropológico do que representam as velhas religiões do mundo. É um preconceito que foi criado justamente pelos católicos da Idade Média. Esta lei é uma afronta a todos nós pagãos. O dia 31 de outubro é o nosso dia, dia de todos os pagãos. É o dia que deveria ser respeitado. Essa lei nos remete diretamente a uma estreiteza de pensamento, a intolerância religiosa e a ignorância que submeteram milhares de pessoas inocentes, especialmente as mulheres, vítimas dos terríveis flagelos e das garras da Inquisição. Esse dia é para todos nós lembrarmos e reverenciarmos a memória desses seres inocentes. A Igreja Católica ela já pediu perdão por esses crimes. E agora a Dilma quer nos afrontar a todos nós pagãos, bruxos e bruxas, com essa lei absurda e anticonstitucional. O Brasil parece não ter limites para o absurdo. Os pagãos, desde os tempos mais antigos, eles reverenciavam a natureza, a mãe terra, a mãe natureza em um sentido ecológico. Nos nossos festivais, nós celebramos a união e a harmonização do homem com a natureza, como um ser único e vivente. Se tivéssemos mais pagãos no poder, eu duvido muito que haveriam desastres ambientais como esse ocorrido recentemente na cidade de Mariana. Então, não somos contra qualquer forma de crença, pois o Pai e a Mãe Universal são unos, e não importa a maneira que os interpretemos, mas queremos que a nossa data seja respeitada. Se o homem não alcançar muito em breve essa consciência cósmica de que o amor é a mola mestra que criou o universo, então nós vamos estar verdadeiramente em maus lençóis. Não há um Deus e um diabo em conflito, não há deuses partidários. E como disse o próprio Papa, não há nenhum inferno ou paraíso, senão para aquele que cria para si próprio. Por favor, eu gostaria de pedir para vocês, para assinarem a petição sugerida aí por nossos irmãos da Abra-Wicca, que coloco anexo aí ao meu vídeo. Temos que lutar por nossos direitos de manutenção do nosso dia e pela manutenção do Estado laico. Essa vai ser uma das minhas lutas. Obrigado e até o próximo.